Fala pessoal, sou o Thiago, Ramon. nós somos do Disco Voador. E antes de tudo, se inscreva no canal do YouTube, tá aí embaixo, né? Se inscreva, segue a gente no Instagram. Tá aí embaixo também. É isso aí, então fique ligado, a gente está vindo com uma nova leva de vídeos, tem bastante coisa boa já no canal. Isso. Lançamos um vídeo sobre o João Gilberto. Muito bom. Bastante longo, coisa. explicado. Então assim, fique ligado, vai ter umas coisas interessantes que a gente vai estar lançando. E hoje o vídeo tem um tema bem específico e de certa forma sentimental. Sentimental, com porque certeza. é uma pequena lista, na realidade nós selecionamos 3 discos cada um. Discos que meio que mudaram a nossa vida. De alguma maneira, os discos que a gente vai apresentar para vocês aqui, além do conteúdo, da importância desses discos, do porquê que eles são interessantes pra gente, foram discos que meio que iniciaram, de certa forma, Uma paixão. iniciaram, seja eu, seja o Ramon, nesses meandros de certos estilos. O que o Ramon disse, uma paixão, algo que falou, cara, é isso aqui, assim, eu gostei disso. Então esses discos marcaram muito a gente e a gente vai apresentar para vocês usando essa nossa história para que vocês possam entrar em contato com essas obras e também ter, de certa forma, um pouquinho dessa mesma sensação que nós tivemos. E aí, também, lembrando que tem só a gente usou um critério aqui muito rápido, que seria um disco de música brasileira, um disco de música estrangeira, no geral, de rock, né? E aí um mais específico, que no meu caso é um disco de progressivo, do Thiago também. Apesar de Ser dentro de do caminhos progressivo, opostos. caminhos diferentes. Mas vamos começar na ordem cronológica, né? Thiago, dos 3 que você escolheu, qual foi o primeiro Então, que virou a chave? de cara, é esse aqui. O Phil Collins, But Seriously. É um disco do finalzinho da década de 80. E, de certa forma, foi o disco que começou praticamente tudo, assim, na minha nossa, eu vou falar carreira musical, mas na minha relação com a música e tal. Eu lembro que eu estava em casa numa tarde assim e não tinha mais o que fazer e tal, aí fui na casa de um tio que era no mesmo quintal e ele trabalhava com locador, ele tinha bastante coisa em casa e tal. E eu lembro que eu cheguei na estante, vou ver se tem algum filme aqui. Aí tinha uma fita de vídeo, só tava escrito assim, Phil Collins. Aí, não sei se vocês sabem o que é uma fita de vídeo, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas, enfim. Eu lembro que eu peguei essa fita, coloquei no videocassete e ela já tava meio que pela metade. Quando começou a tocar, ele tava tocando uma música chamada Colors, que é desse disco aqui. Esse disco meio que todas as músicas tiveram um clipe. Alguns desses clipes eram ao vivo, de shows, né? E outros clipes eram clipes mesmo, né? O Eric Clapton participou de um desses clipes e tal. E quando entrou nessa música, essa música até, ao vivo, ela era bem específica porque tinha um solo de bateria do Phil Collins com o Chester Thompson, um dueto, né, de bateria. Quando aquilo começou a tocar, caraca, o que é isso, assim, bateria, sabe? E aí eu rebobinei a fita toda, eu vi a música até o final, essa Colors, rebobinei a fita inteira e vi a fita do início ao fim. Então esse foi o disco que me fez tocar bateria. Esse aqui, But Seriously, do Phil Collins. Esse disco, assim, tem vários hits. Tem o Do You Remember, que é uma balada. Tem essa Wish It Would Rain Down, que é o do meu inglês, tal, que é a participação do Eric Clapton, Another Day in Paradise. Enfim, esse disco aqui meio que foi o ponto-chave para o Phil Collins decolar a carreira pop dele. Ele já estava vindo numa ascendente e esse disco aqui foi uma explosão. Tanto que ele deu origem a um outro disco do Phil Collins que é muito famoso, que é o tal do disco do Carrossel, né? Que é o Serious Hits Live. Esse disco. Serious Hits vem justamente desse disco aqui, que é o But Seriously, né? Que é um Phil Collins mais sério, né? Por isso o nome por isso o título, né? Essa música Another Day in Paradise é meio que o Phil Collins falando sobre a pobreza no mundo e tal, rendeu muitos problemas para ele, porque as pessoas falavam, cara, como é que um cara que ganha milhões
sabe? A cada fim de semana pode falar sobre pobre, sabe? E aí o Phil Collins, aquela velha história, né? Não sabe ficar na dele, comprou o barulho, passou um recibo. Mandou um fax pra alguém. Exatamente, exatamente, ele gosta dessas coisas. E aí, assim, enfim, é um disco que eu gosto muito, tem um valor, assim, pra mim, sabe, muito importante. E é um disco muito bem executado, o Phil Collins só se rodeava de músicos incríveis. E, cara, esse disco tem um som de bateria dos anos 90, assim, do Phil Collins, aquelas caixas bem fininhas, assim, de bateria. Você ouve, você já sabe que é o Phil Collins. Muitos metais, muitos arranjos de sopro. Inclusive tem uma música instrumental, que é essa Saturday Night and Sunday Morning. O Phil Collins arrebenta tudo aqui nessa faixa, sabe? Então, esse é o disco. But Seriously. Ramon, diga lá. Então, o que eu vou mostrar é o primeiro... Acho que o primeiro disco que eu curti na vida, né? É o disco do Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura. E assim, esse disco eu me lembro de ter 4, 5 anos, de já estar ouvindo ele em casa, minha mãe botava pra tocar. E é talvez um dos melhores, se não o melhor disco de rock do Roberto, né? Entre os discos de rock que ele fez. E um marco pro rock brasileiro, né? Todo mundo que toca rock no Brasil teve que passar por esse disco. É o disco que tem Eu Sou Terrível, com aqueles metais pesados, né? É o disco que tem Como é Grande o Meu Amor por Você, que é um sucesso até hoje. Enfim, Quando, que também é uma música só do Roberto. Enfim, teve um filme baseado nesse disco, né? Que é um clássico. Um clássico também. E é um disco, assim, histórico, cara. Quisera a gente tivesse aqui no Brasil o hábito lá dos europeus e dos americanos de fazer umas caixas, né? 50 anos do Roberto Carlos de Aventura, com tudo que saiu. Mas a gente tem que se contentar com CD, com vinil, né? Mais remasterizações e para por aí. Esse foi o disco que você... Eu acho que esse é o primeiro disco, assim, da minha vida, sabe? O primeiro disco que eu falei, cara, tem alguma coisa a mais aí, não é só escutar por escutar, tem alguma coisa a mais. Mas eu devia ter uns 5, 6 anos, sabe? Eu gostava, eu já ia no show, o primeiro show que eu fui do Roberto foi de 96, eu tinha 6 anos. Já revelou a idade, mas tudo bem. Já revelei a idade. Mas tudo bem. Tá bom. Então, esse aí. Esse aqui, Roberto Carlos Em Ritmo de Aventura. Tá, meu segundo disco que eu separei aqui é esse aqui, o Vamos Bater Lata, dos Paralamas do Sucesso. Assim, esse disco, eu consigo tocar ele de trás pra frente, eu sei cantar todas as viradas do João Baroni, todas as frases, os solos do Herbert Viana. Acho que esse foi um dos discos que eu mais ouvi na vida. Que é um esse grande disco é incrível, assim. São os Paralamas, assim, no auge, sabe? Assim, não dá nem pra elencar quais são as músicas que, cara, todas as músicas são incríveis, assim. Esse disco, acho que veio da... Isso aí foi o auge dos poderes do Paralama, né? Do Herbert. Sim, o Herbert estava numa fase muito pra cima, né? O João Baroni tava voando também. O Bi Ribeiro segurando tudo, assim. Cara, ele veio da turnê do Severino, né? Então eles lançaram o disco Severino e depois lançaram esse disco aqui. Cara, assim... só vou falar de uma faixa, que é aquela Meu Erro, Soul Sacrifice, que tem um solo de bateria do João Baroni. Cara, eu ficava em casa, tocando air drum, sabe? Sozinho, sem bateria, fingindo que tá... Só pra, sabe, pra tentar acompanhar o cara. Eu lembro exatamente disso, com as baquetas no meu quarto, uma fita cassete do disco, e eu ficava repetindo, sabe, os movimentos do João Baroni. Anos depois que eu consegui o DVD desse show, cara, eu ouvi isso aqui até dizer chega. Foi o meu primeiro contato com música popular brasileira, assim, de qualidade. Foi esse disco dos Paralamas. Então tá aqui, ó. Vamos Bater Lata. Esse disco aqui é impressionante, impressionante. Fala tu, Ramon. O segundo disco, assim, que mudou minha vida tinha que ser dos Beatles. Pra mim, esse é o melhor disco dos Beatles. Pra mim, o melhor disco dos Beatles tem a melhor música dos Beatles aqui, é que eu mais gosto, Something. Tem o Ringo cantando Octopus's Garden, tem aquele super medley no final, né, do Carry That Weight, Golden Slumbers, né, e o The End, com solo de bateria do Ringo. Esse mesmo, pô.
Aqui tá tudo funcionando, tá todo mundo voando, não tem música ruim aqui. Não tem. Here Comes the Sun, com aquelas harmonias incríveis. Tá todo mundo voando aqui, como você disse. Muito legal. Esse aqui é o melhor disco dos Beatles pra mim. O último a ser gravado, Abbey Road, mas o penúltimo a ser lançado. Você começou com os Beatles por esse disco ou foi esse disco que você... Caramba... Eu não sei, a minha memória mais antiga de Beatles não é com esse disco, mas assim, de entender, com certeza é esse. Esse foi o disco dos Beatles, pra você é o a definitivo. capa, tudo pra mim é perfeito nesse disco. Essa foto aqui histórica, né? Pô, isso é muito bom, isso é muito legal. Escutem, se tiver alguém aí que não conhece, escutem, porque é sensacional. E o meu último disco tá aqui, ó. Dream Theater. Consegui. Dream Theater. Deu pra aparecer. Dream Theater, tá aqui, ó, Live em Budokan. Mesma coisa, como eu vim meio que do pop, né? Tá aqui o Phil Collins, ouvi algumas coisas de música brasileira, e eu lembro que um primo meu me emprestou um disco do Dream Theater, que era aquele Falling to Infinity, que é um do binóculo, assim, um cara olhando. Mas esse disco aqui, cara, solidificou o meu fascínio pelos caras, assim. É um disco de prog metal, para quem não conhece, é um disco de rock progressivo, onde você mistura o progressivo com o heavy metal, né? É como se você pegasse o Yes e o Genesis e colocasse o peso do Metallica, sabe? Do Iron Maiden. Então, esses caras aqui, mesma coisa. Eu virei um outro músico, um outro ouvinte, depois que eu entrei em contato com a música do Dream Theater. Então, assim, é um disco que é impressionante, é um disco ao vivo, e o detalhe é esse, que eu lembro que quando eu fui em um show do Dream Theater, da turnê Octavário, e eu lembro que quando eles entraram no palco tocando, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, os caras tocam isso ao vivo, assim... Os caras, o que eles conseguem fazer nos discos, eles fazem realmente, não é um fake, assim, não é? Você vê que não é uma parada, o cara errou, dá um migué lá, não, os caras eram músicos incríveis. Então esse disco meio que me marcou, por causa, nessa época eu tinha uma banda que a gente tocava esse som, sabe? Mandar um alô aí pro Isaac. Grande Isaac. O Isaac, o Bruno, tem o Everton, o Serginho, o Rafael, sabe? Uma galera que já participou dessa banda. É bom que agora a gente vai saber se eles assistiram. Né? Exatamente. Ó, tem o Paulinho também, tem o Robson, o Jean também cantou, enfim, deixa pra lá. Então, pessoas que eu convivia com pessoas que consumiam esse tipo de som, e o Dream Theater, cara, virou, assim, a minha banda preferida. Passei uma época, depois a gente vai... mas é uma grande banda, não dá pra dizer. É uma grande banda. Então, fica aqui a indicação, Dream Theater Live em Budokan, Live at Budokan, tá isso. Então, tá aqui. Pra terminar, o meu também é um disco de progressivo, que é o Animals, do Pink Floyd. Esse aqui também, pra mim, é o melhor disco do Pink Floyd, é o disco que eu mais gosto. Não foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu ouvi, mas eu me lembro perfeitamente do dia que eu ouvi esse disco, foi em 2003. Eu tava na casa de um primo, do Henrique, e aí o argumento que ele usou pra me convencer, ele falou o seguinte, ele falou, cara, não sei se tu conhece, mas tem o Pink Floyd que tem umas músicas de 20 e tantos minutos. Eu falei, impossível, não existe música de 20 e tantos minutos. Existe, vou colocar. Ele colocou uma de outro disco chamada Echoes, e aí depois falou assim, tem uma deles também que tem até uns cachorros latindo, que é desse disco aqui chamada Dogs, que não tem 20 e poucos minutos, mas tem 17. E cara, aquilo implodiu a minha cabeça, eu enlouqueci e nunca mais fui a mesma pessoa, porque eu adoro Pink Floyd. Pink Floyd é uma das coisas mais legais da vida. E já tive o prazer de ir aqui nessa capa, de tirar uma foto aqui nessa usina aqui, sem o porco voando, mas fui. E aqui estão as 3 grandes músicas do Pink Floyd, né? Dogs, Pigs e Sheep. Todas longas, todas despejando raiva, né? O Roger Waters está no ápice dos seus poderes como compositor aqui.
E lembrando que é um disco que é conceitual, influenciado, é um disco conceitual baseado naquele clássico do George Orwell, Revolução dos Bichos, né? É um grande disco. Leiam. Se vocês não conhecem o disco, escutem o disco, leiam o livro e depois escrevam aqui nos comentários pra gente saber o que vocês acharam dos discos que a gente mostrou aqui. E do livro agora, uma dica literária. Exatamente, né? rapaz. Esse canal aqui não tá de bobeira não. Recapitulando, eu mostrei Phil Collins, But Seriously. Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura. Depois mostrei Vamos Bater Lata, Paralamas de Sucesso. Abbey Road, dos Beatles. E por fim, Dream Theater, Live em Budokan. E Animals, do Pink Floyd. Esse vídeo foram os discos que meio que mudaram a nossa vida. Então é isso. Nós somos pessoas melhores depois desses discos. Exatamente. Valeu, gente. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.